Eu fui lá, protocolei para que eu possa ter acesso e vistoriar as instalações onde está custodiado Jair Messias Bolsonaro, né? Existem informações, né? E eu quero vistoriar as informações. A Polícia Federal informou que haveria uma dificuldade de conter esse barulho de qualquer maneira. O senhor chegou a falar sobre isso e sabe se essa informação procede? Procede. Toquei nesse assunto também. O Flávio falou com ele hoje, eu vi na entrevista do Flávio, porque não falei com o Flávio, numa sala fora, né? Porque eles tiram ele dessa sala onde ele está, do quarto onde ele está, e traz para uma sala para falar. Não adianta a gente eleger o presidente da República, nós precisamos eleger 45. Eu vou usar a minha linguagem. 45 cachorros sem vacina. Cachorro sem vacina, que tenha faca nos dentes, sangue nos olhos. Ou seja, não é para retalhar, mas para colocar a Constituição no seu devido lugar, porque dos três poderes, quem mais poder tem é o Senado. Olha, a gente sabatina um sujeito que chega lá com a humildade de uma freira. Eu estive na Polícia Federal, é prerrogativa constitucional, e prerrogativa vira dever, né, de quem está investido de um mandato eletivo. E cumprindo a Constituição, eu fui lá, protocolei para que eu possa ter acesso e vistoriar as instalações onde está custodiado Jair Messias Bolsonaro, né? Existem informações, né? E eu quero vistoriar as informações, e até porque também faço parte da Comissão de Direitos Humanos, que também me permite isso, um quarto 3x4 com o biotipo de Jair Bolsonaro. Eu penso que ele der 4 passos, ele já está mais ou menos com o rosto na parede, né? Não contando aquele lastrozinho ali onde está a cama, que diminui bem o ambiente, e o ambiente é insalubre pelas informações que nós temos. Eu fui, protocolei, e mais que isso, fiz o protocolo e em seguida fui ter uma audiência com o superintendente, que me recebeu educada e muito bem, respeitoso, entendendo os direitos constitucionais, e também é um policial federal, delegado, em que já atuei num caso com ele aqui, quando teve um concurso, uma prova da OAB fraudada aqui em Brasília, né? E o setor de fraudes da Polícia Federal, ele era o responsável, e naquela época ele foi para meu gabinete em Brasília aqui, e eu participei dessa investigação conjuntamente, então eu já conhecia e pude conversar mais abertamente com ele, né? Não foi assim uma reunião puramente institucional, assim, ela foi muito leve, e eu coloquei as coisas uma por uma, as questões de Jair Bolsonaro, pude até falar de algumas questões do próprio país, do judiciário brasileiro, e falando da PF, né? Porque é respeitada a Polícia Federal, e a gente não pode perder esse respeito à Polícia Federal e achar que ela toda virou uma Gestapo, porque não foi. Veja aí a investigação do Banco Master, que foi feita já dentro desse governo que está aí, dentro desse regime que nós estamos vivendo, e a Polícia Federal agiu. Então pedi a ele, assim, muito calmamente, explicando, embora isso tenha que ir para o Alexandre de Moraes, né? Mas que ele possa realmente não tão somente botar isso de uma maneira fria para o Alexandre, mas ir levando com razões que são plausíveis, constitucionais, e de uma maneira aqui, eu não sei se consegue, né, sensibilizar Alexandre de Moraes, não sei se ele tem alma para isso, mas foi uma reunião boa e eu espero que tenha resultado.
Senador, uma das informações que circulam é de que nessa cela, né, nesse quarto onde se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro, haveria um ar-condicionado ligado o tempo todo. O senhor sabe se essa informação procede? E, segundo o ofício, a própria Polícia Federal informou que haveria uma dificuldade de conter esse barulho de qualquer maneira. O senhor chegou a falar sobre isso e sabe se essa informação procede? Procede. Toquei nesse assunto também. O Flávio falou com ele hoje, eu vi na entrevista do Flávio, porque não falei com o Flávio, numa sala fora, né? Porque eles tiram ele dessa sala onde ele está, do quarto onde ele está, e traz para uma sala para falar. E Flávio disse que acompanhou ali um barulho, assim, inquietador o tempo inteiro, e perguntou para o pai: esse é o barulho e tal? O pai falou: não, aqui nós estamos em outra sala, o que tem lá dentro é muito mais do que isso. Agora você imagine com as comorbidades de Jair Bolsonaro. Na verdade, lá é uma central de computador, é uma central de ar-condicionado, e uma central de ar-condicionado ela faz um barulho ensurdecedor mesmo, né? Eu não sei se o sistema é antigo, né? Até porque na ala onde Jair Bolsonaro está, não sei se o sistema é antigo, porque Jair Bolsonaro reformou aquela ala lá, né? Eu não vi porque não estive lá, mas que inclusive tem o nome dele, né? Mas fica do lado exatamente da parede e ele está sendo torturado. Ele podia ter sido colocado num outro lugar. Já foi pedido para trocar ele de lugar exatamente e ele não atendeu o Alexandre de Moraes. Então ele quer torturar Jair Bolsonaro. Torturar. Eu acho que ele quer que Bolsonaro seja a segunda vítima dele. Ele vai ter prazer em ter o sangue de Bolsonaro, porque nas mãos, como ele tem prazer de ter o sangue do Clésio, eu tenho dito, assim, como o apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, escreveu que nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra a potestade das trevas. Então, eu entendo, por isso que eu oro todo dia lá, que essa luta é contra potestades. E ele está torturando, é uma tortura, né? Você cheio de comorbidade, doente, tomando remédios muito fortes, e você tem um barulho qualquer que passe lá de 5 minutos, a gente não suporta dentro de casa, seja lá o que for. Então a pessoa está ouvindo uma música alta dentro de casa, lá no meio da música a gente já pede para baixar e tal, porque está fechado. E aí a gente imaginar um barulho contínuo de máquina, como se estivesse batendo, é horroroso, e isso realmente não é uma falácia, não é invenção de quem esteve com ele, mas realmente existe. Vou passar para o Lucas Saba agora. Lucas, quer comentar esse assunto, fazer alguma pergunta aqui para o senador? Sim, sem dúvida. Senador, é um prazer falar com o senhor, Lucas Saba, aqui de São Paulo. Queria perguntar para o senhor, senador, até pela experiência política que o senhor tem, praticamente todos os cargos do Legislativo, vereador, deputado estadual, federal e já há algum tempo no Senado, sobre a eleição deste ano, pensando, eu julgo que a eleição mais importante nem é presidente da República, é Senado Federal, pensando em possibilidade de impeachment de ministro do STF e uma possibilidade real de renovação de 2/3, 54 das 81 cadeiras. O desafio para a direita, para o PL, o partido que o senhor representa, é pensar além do sul, do sudeste, onde está o seu Espírito Santo, até parte do centro-oeste. Eu queria saber se o senhor já conversou com o seu presidente, o Valdemar, próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, de qual é a estratégia, pensando no norte e no nordeste, 2 cadeiras por cada estado. Lembrando que das 54 que serão renovadas este ano, 32 vêm do norte e do nordeste. Ou seja, ainda que a direita consiga gabaritar a região sul, sudeste e centro-oeste, se não fizer nada no norte e no nordeste, segue sendo minoria. Queria que o senhor avaliasse essa corrida ao Senado na direita, pensando no nordeste e no norte. Você está correto, até porque esse planejamento é o planejamento da esquerda também, né? A esquerda está planejando fazer uma grande maioria junto com o centrão, o centro-esquerda, né? Diz que tem centro-esquerda e centro-direita, eu não acredito em nada disso. Para mim,
quem está em cima do muro já decidiu. Eu acredito que tem centro-esquerda e o resto é direita, tal. Quando a pessoa não quer assumir isso, fala que é centro-direita e tal. Não dá para ser duas coisas, não dá para acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eles, o trabalho deles é primordial. Eu vi um vídeo seu dizendo que isso para eles é número 1. A obrigação de trabalhar para fazer senadores para poder proteger o Supremo Tribunal Federal. Olha só, não é nem para proteger o Brasil, os interesses do Brasil, botar o Senado no seu devido lugar, para proteger o Supremo, né? Porque o Supremo é a suprema proteção desse sistema que aí está. Eu diria a você que o que eu digo aos líderes quando estou, não sentei ainda com ninguém para dizer, não, a nossa estratégia é essa e tal, a gente sabe que precisa fazer maioria. Mas eu, quando sento, tanto com o Valdemar, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava ali, e hoje com o próprio Flávio, que, assim, eu uso uma linguagem, até, desculpe, as pessoas podem até não gostar. Não adianta a gente eleger o presidente da República, nós precisamos eleger 45, eu vou usar a minha linguagem, 45 cachorros sem vacina, que tenha faca nos dentes, sangue nos olhos, ou seja, não é para retalhar, mas para colocar a Constituição no seu devido lugar, porque dos 3 poderes, quem mais poder tem é o Senado. Olha, a gente sabatina um sujeito que chega lá com a humildade de uma freira. Eu já vi Alexandre de Moraes com cara de freira na porta do meu gabinete. E depois, quando bota aquela capa nas costas e vira um abutre, ele não se revela. Ele realmente mostra quem ele é. Ele mente. Eles fazem, quando chegam para ser sabatinado, eles mentem, eles vendem a mãe ali para poder botar a capa nas costas, entendeu? E eles cometem um crime de falsidade ideológica. Eles estão trabalhando do lado de lá. Então, nós da direita, nós temos que trabalhar 2 vezes. Primeiro, nós precisamos ajudar a derrotar os senadores que vão para a reeleição no Nordeste. Ajudar aqueles que têm condição com a nossa presença física, com a nossa voz, com vídeos, mostrando o mal que eles fizeram enquanto no exercício do mandato. Eu, pessoalmente, vou fazer isso, embora eu tenha uma eleição no meu estado e eu sou presidente do meu partido. E nós precisamos escolher pessoas e começar a divulgar e trabalhar isso, que nesse processo eleitoral, mais importante que ter o presidente da República, eleger o Flávio, é eleger um Senado. Porque se nós não elegermos um Senado, acabou. Do ponto de vista humano, é a única oportunidade que nós temos para poder agir, levar o nosso povo a entender a importância do Senado, que é muito maior do que a presidência da República. Então, se nós conseguirmos, porque o Centrão também vai eleger gente, e muitas vezes vão eleger gente já ligado ao sistema, outros que vão se reeleger, o nosso trabalho será árduo, muito difícil, e é preciso trabalhar isso com muito afinco, essa definição, essa separação, para que as pessoas possam entender que o voto para o Senado não pode ser porque fulano é meu amigo, porque estudou comigo, porque minha filha pediu, porque é o genro dela, porque é minha prima, tanto tempo que eu não vejo, agora é candidata, sabe, é meu vizinho já há 20 anos. Não, o voto não pode ser assim. O voto não é assim. Você tem que escolher alguém, isso nós temos que falar, e eu tenho falado, que tem determinação, mesmo sem mandato, e tem feito um enfrentamento a essa loucura, a esse striptease moral que o Supremo Tribunal tem feito em praça pública no Brasil, que o judiciário falido, ele se auto-faliu e virou esse nojo que hoje está aí habitando o Brasil, esse ninho de abutres, e que ele é só a esquerda judicializar que tudo está resolvido. Veja,
Lewandowski, antes de ir embora, esse cidadão que rasgou a Constituição dentro do Senado para colocar a Dilma elegível e que é um esquerdista absolutamente doente, envolvido com o Grupo Master, o filho envolvido com o rolo do INSS, tudo enrolado, com bandidagem. Esse rapaz, ele acata como ministro da Justiça uma provocação do PT para investigar Flávio Bolsonaro. Quer dizer, já botou as unhas de fora por causa do processo eleitoral. Então nós temos uma responsabilidade dupla, impedir que eles se reelejam ou façam, sabe, trabalhando com o povo, tendo essa capacidade. O PL não pode simplesmente entregar sua legenda nos estados para alguém, porque não, ele já foi de centro-esquerda, já foi de não sei o quê, já foi do centro-esquerda. Quando ele bater dentro do Senado, ele vai fazer igual aos outros. Quantos nós elegemos, irmão? Né? Quantos nós elegemos? Quantos temos hoje? Não é que as pessoas pularam de lado, porque você tem uma grande maioria que está com a fralda cheia lá. Então eles são chantageados todo dia para ficar calado, tem que ficar calado. E você tem uma outra parte que tem medo. Eu não sei como alguém tem o privilégio de botar um botãozinho aqui, 81, senador da República, e o cara diz que tem medo. Eu não subo na tribuna porque esse cara pode me retalhar, esse cara isso e aquilo, por isso eu preciso preservar meu mandato. Você está preservando seu mandato para quê? Só se for para fazer negócio, porque você está ali e não partir para a briga. Quando a briga existe e você precisa salvar seu país, então você tem gente de bem ali, que não é de esquerda, está em alguns partidos aí do centro, mas que estão na base do Lula, né? E que pode muito bem recuar. Eu tenho dito isso, olha, nos meus vídeos eu tenho falado para a família desses senadores. Já aproveita aqui a audiência para dizer, olha, família de senadores aí do Centrão, família de senadores que estão na base do Lula, mas que não são de esquerda, pelo amor de Deus. O legado que ele vai deixar é o que é? Ter sido auxiliar do Lula? E os netos e os filhos? Qual é o legado? Que história ele vai contar de ter passado no Senado? Então as esposas, os filhos, os netos precisam chacoalhar aí seu senador, seu pai, sua mãe, dizer, olha, não. Nós temos que realmente tomar posição, o senhor precisa tomar posição, a senhora precisa tomar posição, principalmente, senadores, vocês que vão para a reeleição. Ou vocês vão se posicionar, ou realmente vocês vão ficar nesse mandato aí. Quero convidar agora a nossa comentarista Anne Dias, que já está aqui também plugada com a gente. Bem-vinda, Anne. Fique à vontade para fazer uma pergunta para o senador também. Obrigada, Rossana. Boa tarde, senador. Obrigada pela participação aqui com a gente na Gazeta. Senador, eu gostaria de entrar num assunto que é a questão dos presos políticos no Brasil, né? São centenas de pessoas injustiçadas com toda essa situação. A gente viu a dosimetria ser aprovada, ainda que não era o que a gente gostaria, mas foi aprovada, e agora a gente teve o veto do Lula. Qual que é a estratégia do Senado para conseguir fazer com que essas famílias consigam recuperar o mínimo de dignidade? Qual que é a estratégia para derrubar o veto do presidente Lula? Assim, nada me surpreende, né? Não sei se surpreendeu vocês, acho que também não. A gente sabe que a dosimetria veio das mãos de Alexandre de Moraes, né? É um texto que é dele, da lavra dele, não é de Paulinho da Força. Paulinho da Força também é um que deve sofrer chantagem de Alexandre de Moraes, porque quando ele pegou 10 anos de cadeia por desvio de dinheiro do BNDES, só foi o Alexandre de Moraes, só teve um voto que foi do Alexandre de Moraes. Então, Alexandre tem todo o poder sobre ele. Aquele texto não é de Paulinho. O texto que passou na Câmara da dosimetria, que nós não queremos, não é que eu não queria, eu não quero. Ele veio muito pior do que já era, veio da Câmara com um texto que era a dosimetria não tão somente para os presos do dia 8. Alcançava todo tipo de facínora, de latrocínio, de estupro, de sequestro. Todo mundo seria alcançado. A gente no Senado pôde fazer uma mudança de redação com a vênia do relator, tirando esses facínoras, esses
de deveras criminosos do texto, limpamos o texto e sem mudar, né? Tão somente com a redação, mudando a redação, e foi aprovado. Beleza, porque as famílias queriam, ninguém aguenta estar preso, os filhos queriam, a Associação da Família dos Presos emitiu uma nota que queria também, e eu acompanhei o sofrimento dos presos, eu sei o que é isso. A gente votou, mas eu sabia que ele ia vetar, e isso já rolava no plenário por eles mesmos, mas fizeram um acordo de que Lula não ia vetar tudo, que ia vetar parte, que não sei o que e tal. Mas você ouvir acordo de petista, você não pode acreditar. E realmente deu no que deu. Ele, além de vetar, ele fez uma festa, ele convocou uma manifestação, ele fez uma louvação à perversidade, ele fez um culto à maldade, sabe? Ele fez um culto reafirmando o seu compromisso. Agora, eu quero fazer uma ligação aqui, se me permite. Ele fez isso, decidiu fazer uma manifestação, porque Maduro foi preso. E uma vez Maduro preso, ele precisava se reafirmar com o Irã, com a Rússia e com a China, dizendo: olha, eu vou me manter firme nos nossos propósitos, como fazemos e como somos. Pelo amor de Deus, me proteja. Então eu fico me perguntando, aquela festa que ele fez, aquela convocação que ele fez, um homem que foi tão bem votado, será que aqui em Brasília não tinha 1000 pessoas que votaram nele, que poderiam ter ido lá na convocação dele e não foram? Interessante, não sei se vocês prestaram atenção, que a plateia que lá estava no veto dele, com aquele discurso canalha dele, era aqueles que estavam na frente. A partir do Lula, todos foram anistiados. Era uma plateia de anistiados em 79. E o restante da plateia era delatores da Lava Jato que roubaram o Brasil e que estão aí à solta já, assumindo cargos, assumindo conselhos dentro das estatais. Essa rapaziada do mensalão, do petrolão e do aposentão estava toda lá. Aqueles da Lava Jato, parte significativa, toda estava lá. Essa era a plateia que estava lá naquele dia. É revoltante? É revoltante. Agora o Amin, que foi o relator, agora protocolou um outro projeto com anistia total e restrita para todos. Nós estamos pedindo a suspensão do recesso parlamentar. Eu estou aqui em Brasília, para que pelo menos o Congresso Nacional se reúna para que a gente possa derrubar esse veto do Lula. Mesmo sabendo que, se derrubar, eles vão judicializar e vai cair na mão exatamente do dono do texto, que é Alexandre de Moraes. É confiar em Deus, continuar lutando e usar esse lampejo humano que Deus está nos dando, que é 2026. Fora disso, eu não vejo, a não ser que venha aí, né, algo de fora, que Deus use um braço de fora, uma mão forte de fora, que vai vir aí e vai nos ajudar. Mas eu não consigo enxergar, nesse momento só enxergo isso aqui que eu estou falando. Senador, o senhor comentou, né, a questão das sabatinas de ministros de STF, e que o próprio Alexandre de Moraes, quando foi pedir voto, né, adotou uma postura bem diferente da que ele tem hoje na corte. Como é que o senhor vê a expectativa em relação à sabatina do Jorge Messias? Antes do recesso, havia informações, né, de um embate entre Davi Alcolumbre e o governo Lula, o que estaria impedindo, inclusive, né, a continuidade, a tramitação da indicação do Messias. Há chance de, eventualmente, a oposição conseguir se unir com o Alcolumbre, com os senadores do Centrão, para barrar a indicação do advogado-geral da União? Eles que têm que se unir a nós, porque para nós já está derrubado, né? Para nós já está derrubado. Eu voto contra, né? Trabalho contra. E, na verdade, os nossos irmãos que estão presos no dia 8, e aqui eu quero alertar todos os senhores senadores que estão ouvindo a Gazeta, e graças a Deus, porque existe Gazeta, existem os outros órgãos que são
jornalismo de verdade, para informar de verdade, eu quero dizer que nossos irmãos estão presos. A iniciativa foi do senhor Messias, o Messias da Dilma, o Messias, advogado Messias, que diz ser evangélico, que fica procurando pastores e líderes para que possam ligar para os senadores. Eu já avisei, assim que dizia no nome dele Pacheco, eu fiz 3 discursos no Senado dizendo: voto contra qualquer um dos dois e não me procure, não me procure, não me procure. E eu não recebo ninguém, como sempre não recebo. Alexandre de Moraes foi na minha porta porque o Temer me pediu. Eu tinha uma caixa Chamex que eu mostrei para Alexandre de Moraes de denúncia contra ele, contra Alexandre de Moraes. Então, se esse Messias vier, sim, eles estão brigando entre eles lá, né? E quando você faz parte do mesmo espectro, da mesma família, Davi faz parte desse espectro que hoje, totalitariamente, dirige o país. Ele é parte disso, né? Se Jair Bolsonaro morre lá, o sangue não vai só para as mãos de Davi, de Jair Bolsonaro, ou de Alexandre, vai para a mão de Davi também. Porque se nós tivéssemos impeachmentado Alexandre, que ele vem impedindo, nada disso estaria acontecendo. Como o sangue de Crezão está na mão de Pacheco, porque não impeachmentou Alexandre de Moraes. Então, quando eles chegam lá, é assim. Agora, o Jorge Messias é o advogado da União, foi ele que entrou, foi ele que peticionou o Supremo para que evacuasse e prendesse quem estava na Praça dos Três Poderes. Então, passa pela mão desse cidadão. E no culto à perversidade, no culto à perversidade, no culto à falta de empatia, no culto à celebração do sofrimento alheio, no dia 8, quando Lula assina com toda a pompa de ditador, quem estava lá sentado com ele? O Jorge Messias, não é? Quando o Lula era aplaudido, ele aplaudia. Ele é um evangélico. Ele é um evangélico que está muito feliz com o sofrimento dos irmãos. Ele tem consciência que ninguém cometeu crime. Será que ele não sente nada com Jair Bolsonaro? Um homem, um cidadão que não cometeu crime, e eles sabem disso, que é uma narrativa. Ele, como cristão, não sente nada. Jair Bolsonaro lá por conta disso tudo. Então, não, esse homem aí, ainda que ele tivesse as maiores virtudes do mundo, certamente, por todas as maldades que já cometeu e fazer parte do que ele faz, do espectro onde ele habita, certamente nunca terá meu voto. Muito pelo contrário, estou me preparando, se houver sabatina, para que ele seja derrotado. Senador, a gente veio falando ao longo do programa sobre geopolítica e a postura do governo com relação, em especial, à Venezuela. Quero saber a opinião do senhor sobre isso. Se essa aliança entre Lula e Maduro se traz riscos para o governo brasileiro, qual que é a sua visão? Eu acho que não traz não, porque Lula não conhece Maduro, né? Então eles nunca foram amigos, né? É até uma piada isso, não é? Então eu quero até chamar o eleitor da Gazeta para postar direto, assim, foto de Lula com Maduro, abraçado, recebendo e tal, ele aqui, ele com Chaves, porque daqui a pouco ele recorre ao Tribunal Eleitoral. O Alexandre de Moraes baixa uma medida aí dizendo que está proibido postar foto de Lula, porque Lula nunca foi amigo de Maduro. Eu acho que terá consequência, sim. O depoimento de Maduro, quando o cara sabe que ele está indo para a vala de verdade, sem possibilidade, a não ser que ele fale algo que seja significativo, ele vai falar. O Carvajal, que já tinha denunciado, agora está entregando os documentos. Os 2 sobrinhos da mulher de Maduro são testemunhas contra Maduro e contra a tia. Eles receberam benefícios quando foram presos como narcotraficantes, estão presos já há algum tempo nos Estados Unidos, e certamente vai ter, sim. Então, apesar de Lula reafirmar
o seu compromisso e aliança com o eixo do mal e tentaram até, para mim é um marqueteiro burro, desligar o Lula do Maduro. Então terá consequências sim para o Brasil. Não vai ser amanhã nem depois da manhã, eu queria que fosse ontem, mas eu acredito plenamente, né, que o Ortega, o Peru, o índio lá do Peru, agora o Maduro preso, a Argentina mudou, certamente essa prisão do Maduro vai trazer consequências para o Brasil. E eu digo uma coisa a você, se tem alguém tomando Lexotan e muito, é o Lula e o povo dele. Senador, quero fazer mais uma pergunta para o senhor, falando novamente de eleição. Já estou com a cabeça lá em outubro, mas a respeito, abordei com o senhor na minha primeira pergunta, o Senado, agora volto à questão do cargo de chefe de Estado, ou cadeira que ocupa o presidente lá no Palácio do Planalto. Pelo seguinte, Flávio lançou sua candidatura, parece ser irreversível, a não ser que por um milagre ali seu pai conseguisse reverter sua situação jurídica, o que parece ser bem pouco provável nas mãos de quem está, portanto ele vai manter ali. E mesmo após o seu anúncio e o PL bancando senadores, deputados ali da oposição, os governadores que se intitulavam ali presidenciáveis, pré-candidatos, não retiraram a candidatura. Havia uma expectativa que eles pudessem tirar o corpo fora e todo mundo junto com o Flávio. Então o Zema manteve, o Caiado manteve, o Ratinho manteve, o Tarcísio sempre falou que não, etc. Queria saber do senhor, aí tem dois grupos na direita que pensam o seguinte, um que acha que era melhor unificar e logo de cara todo mundo junto com o Flávio e ter uma candidatura mais sólida e forte unicamente no nome do Flávio, e há quem diga, não, vamos pulverizar e no segundo turno quem chegar lá a gente se une. Só para fechar minha pergunta, na eleição de 2022, no primeiro turno, o terceiro colocado foi a Simone Tebet, que hoje é ministra de Lula, e o quarto colocado foi Ciro Gomes. Quando nós olhamos para os números, nós podemos pensar, bom, todos esses votos foram para o Lula, um ex-ministro da Fazenda dele e outra que se tornou ministro. E do primeiro para o segundo turno, Lula cresce só 3 milhões de votos. E Tebet e o próprio Ciro somados tinham 8 milhões. E o Bolsonaro cresceu 8 milhões. O que isso significa? Que a transferência de voto no Brasil não é tão fácil como parece, do jeito que plantam os governadores. Queria ouvi-lo. Acha que tem que lançar vários candidatos da direita e unir no segundo turno? Ou ter um só logo de cara? Querido, assim, eu avalio de uma outra forma. Assim, quem já lançou sua candidatura a presidente também, assim, não ficaria assim legal o cara, porque o Flávio lançou, porque Bolsonaro passou o cajado para o Flávio, para o seu primogênito, e eu creio na Bíblia e a primogenitura é algo muito importante, né? É algo muito importante e o pai passou o cajado. Por que havia aquele assanhamento antes disso, de gente lançando candidatura e pré-candidatura e procurando que Jair Bolsonaro decidisse logo, que ele decidisse logo? Eu sempre fui um daqueles que dizia assim, por que querem tanto que Jair Bolsonaro faça o seu testamento antes da hora, né? E passe o seu legado adiante? Porque o sistema já tem o seu candidato. O sistema tem o candidato. O que eles queriam, de fato, é o sobrenome de Bolsonaro. Assim, o que Deus deu a Bolsonaro, permita-me, quando Deus tira Bolsonaro do final da fila, não é algo que ele possa dar para qualquer pessoa. Então, assim, eles estavam assanhados. Me lembro até que gravei um vídeo e falei assim, olha, eu gostaria de convidar os presidenciáveis para que fizessem uma convocação para Paulista, para que eles pudessem falar do que eles podem fazer pelo Brasil, porque são candidatos a presidente. Agora tem que fazer uma convocação sem usar o nome de Jair Bolsonaro.
Aí no final do vídeo eu faço até uma ironia dizendo, olha, não muda da Avenida Paulista, leva para a rodoviária de São Paulo. Se passar de 100 pessoas, eu vou mudar o meu nome. Então a força está no nome de Bolsonaro. Está nesse nome, Deus ungiu esse nome, Bolsonaro. E as pessoas do Brasil que votam em Bolsonaro têm uma coisa inexplicável, elas amam ele. As pessoas amam o Bolsonaro. Então eu penso que quando o Flávio coloca o nome, as pessoas podem manter os seus nomes. Eu acho que todo mundo tem direito, acima de 35 anos de idade, todo mundo tem CPF, tem RG e a Constituição permite, né? E se quiser manter e deixar para o segundo turno. Agora, a candidatura do Flávio ela é irreversível. Ela não vai vir atrás, ela não vai mudar, Como eu acredito que a eleição no Brasil foi fraudada, e se ela não fosse fraudada, Jair Bolsonaro seria o presidente hoje. Assim, Flávio só precisa ter o que o pai teve, e ele vai ganhar a eleição. Nós não vamos ter os olhos dos Estados Unidos agora, o Donald Trump com os olhos em cima da eleição no Brasil, né? O fraude que houve da vez passada, identificado pelo USAID, e o próprio Barroso confessa que foi procurar, não é? A USAID nos Estados Unidos para poder consultar, pedir ajuda para que os militares americanos pudessem conversar com os militares brasileiros, né, para que não houvesse qualquer tipo de reação. Eles prepararam tudo. E desta vez será diferente, eu entendo. Será diferente. E, em sendo assim, a força está no nome de Bolsonaro. O que eles queriam o sistema põe o candidato, e nós usamos a força do nome de Bolsonaro. Só que Bolsonaro não fez testamento nenhum. Pelo contrário, assim jogou um balde de água fria em todo mundo, de repente aparece uma carta dele lançando o próprio filho. Agora, se as pessoas estão mantendo a candidatura, é legítimo, é de direito e tal, mas eu não tenho dúvida de que Flávio Bolsonaro será o presidente do Brasil. Senador, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe a Gazeta, porque é um jornalismo decente que o Brasil precisa. Eu sou participante, aconselho as pessoas a que façam a sua inscrição para manter viva